E a gente já começa esse debate de hoje informando que foi sancionada a Lei 14.532 de 2023, que determina punição para injúria racial. Na verdade, compara a injúria racial ao racismo e prevê uma pena aumentada de 2 a 5 anos. E para conversar sobre esse tema, para trazer luz a essas pautas aqui do interesse de vocês, também do interesse da sociedade, nós trouxemos aqui ao meio-dia em Brasília para debater esse tema, para conversar com a gente, o advogado que é especialista no assunto, o Jorge Racial, que já está aqui com a gente, e também o professor em filosofia, que também está aqui com a gente no estúdio, Paulo Cruz. Muitíssimo obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Nossa, agradeço. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada, Paulo, por vir aqui conversar com a gente também. Obrigado, Cris, pelo convite. Também agradeço pelo convite, pela oportunidade, e espero poder contribuir para esse tema que é significativo para a sociedade brasileira, especialmente para os afrodescendentes, os nossos negros, nossas negras, nossos irmãos de cor no Brasil. Perfeito. Jorge Marcos, que também é Jorge Racial, a gente chama aqui, chama pelo apelido, ora pelo nome, né? Mas eu começo já perguntando para você sobre essa lei, já que o senhor ajudou a construir essa lei que foi sancionada. Cris, haveria possibilidade de aumentar o som um pouquinho para mim? Sim, sim. Melhorou o áudio? Está melhor? Por favor. Consegue ficar melhor? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu começo já conversando com o senhor sobre essa lei. Explica para a gente quais são os detalhes, já que ela prevê uma pena aumentada agora para a questão da injúria racial. Olha aqui, sinceramente, eu como advogado garantista, sabe, eu não vejo que o aumento de pena seja a solução, né, seja a panaceia para a solução dos problemas brasileiros, né? Eu ainda apostaria numa solução educativa, numa solução que contribuísse, que fosse da direção de construir uma relação de respeito, de igualdade, de sentimento de fraternidade, de empatia, e não tivesse que usar do direito para corrigir situações que ocorre na sociedade, que, a mim ver, está mais ligado ao campo da educação, ao campo da empatia, ao campo do sentimento, das relações que nós temos que ter com nossos irmãos. Mas, infelizmente, a coisa teve que caminhar nesse sentido, né? Porque muitas das condutas, mesmo tipificada, mesmo tendo já uma pena estabelecida, o que a gente percebe, e o professor Paulo acho que concorda comigo, é que o aumento de pena, a criação de pena por si só, ela não inibe o crime, isso é antigo, né? César de Beccaria, no seu famoso Dos Delitos da Pena, nos ensinou isso. Mas foi importante, entendeu? Se essa é a medida que nós temos que tomar, que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro tem que tomar para resolver uma situação, então que ela seja muito bem-vinda. Perfeito. Professor Paulo Cruz, qual a sua avaliação sobre a lei e se essa pena aumentada, ela de fato vem para resolver? O Cris, o problema do som piorou, está muito ruim aqui. Agora tem um chiado que não me deixa te ouvir nada. 3, 2, 1, estão me escutando? O programa ao vivo é assim mesmo. Vocês também no chat estão com dificuldade de me ouvir? Estão me ouvindo bem? Me escutam bem? O chat, vocês estão com dificuldade? Professor Paulo Cruz, me escuta bem? Eu te ouço bem. Não, eu te ouço bem. Tá me escutando bem, perfeito. Então, enquanto resolve o problema do som para o professor Jorge Marcos, eu devolvo a pergunta para o professor Paulo Cruz, para dar a avaliação dele sobre a lei que foi sancionada e se, na avaliação dele, essa pena aumentada seria a melhor alternativa nesse momento. Bom, eu concordo com o Jorge com a questão de que assim, a melhor solução é a educação, né? Porque eu acho que tem um agravante no caso brasileiro, porque
no Brasil ainda é muita a ideia de racismo ainda é muito confusa para muita gente. Por exemplo, de classificação, né? O que é racismo, o que não é racismo. Então, é claro que o trabalho dos movimentos negros e o trabalho, inclusive, daqueles juristas que trabalham com o tema é já a tentativa de tentar classificar bem o que é racismo e o que não é, né? Só que nós temos um agravante que é recente na sociedade brasileira, que é, por exemplo, né, o nosso atual ministro de Direitos Humanos, o professor Silvio Almeida, ele criou, né, na verdade, ele desenvolveu uma teoria social chamada racismo estrutural, que explica a sociedade, explica o modo como a dinâmica social acontece, de modo a que o racismo esteja penetrado, de certo modo, nas estruturas sociais, que seja impossível se desvencilhar dele, né? Então, isso causa um problema terrível para nós, porque a gente tem dificuldade agora de estabelecer quando o racismo é intencional ou quando o racismo não é intencional, porque na ideia de racismo estrutural é possível uma prática de racismo que não seja intencional. Aí complica, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai aplicar a lei numa situação como essa? Eu sou favorável que se haja punição para casos de racismo, nem sou contra isso, acho que tem que ter mesmo. Mas eu sou daquele que pensa que a lei deve nascer da cultura e não o contrário, né? Então, você não tentar mudar a cultura por conta de uma lei, porque isso não acontece, né? Como o próprio Jorge falou. Então, quer dizer, se a gente ainda tem muita dificuldade de estabelecer quais são os casos de racismo, quais são os casos de injúria, por exemplo, a gente vai ter muita dificuldade de punir as pessoas. Ou corre-se o risco de começar a punir as pessoas por casos de suposto racismo involuntário, digamos assim. Então, quer dizer, eu tenho um amigo no meu trabalho que faz uma brincadeira comigo que eu não gosto, como aconteceu no passado comigo, né? E eu repudiei na hora, eu fiquei 1 ano sem conversar com um amigo de trabalho por causa disso, mas isso seria enquadrado na lei de injúria, eu poderia denunciá-lo e ele poderia ser preso, né? Por causa de uma piada ridícula, idiota, né? E lhe custaria a liberdade. Então, a minha dificuldade é entender se a gente não vai com isso, talvez, começar a prender as pessoas aí, porque elas fazem... porque culturalmente o Brasil ainda é um país em que as pessoas gostam de fazer esse tipo de piada sem graça, né? E aí as coisas podem se confundir muito. Perfeito. Inclusive, o meu próximo questionamento seria justamente sobre isso, já que há um grupo de pessoas reclamando justamente, especialmente as pessoas que fazem piada, né? Reclamando justamente disso, de que se essa prisão não seria uma medida muito agravada para quem faz piada, porque pode ser considerado, não necessariamente precisa ser um crime, mas se a pessoa se sentir ofendida com isso, ela pode vir a reclamar e pedir aí a prisão. E eu devolvo a palavra para o professor Jorge Marcos para falar sobre isso. Se a medida não é muito agravada nesse sentido, especialmente para quem trabalha com humor, que está reclamando aí, pode ser preso caso alguém considere uma piada, por exemplo, como uma injúria racial. Olha, Kiss, eu como garantista, toda a pena para mim é algo que não me cai bem, né? Eu sou daqueles que defendem um direito penal mínimo, um direito penal mínimo, um direito penal que só interfira naquelas situações onde absolutamente nós não temos, a sociedade não tem como resolver. Tá? Então, nesse sentido, poder-se-ia pensar, né, poder-se-ia acreditar que esse aumento de pena é um agravante, Mas a pergunta que eu faço no momento é o seguinte: é necessária? Me parece que sim. A lei, nesse momento, ela é necessária. Com relação aos nossos amigos do meio artístico, cultural, eu fico pensando, até que ponto eles não contribuem para que esse racismo estrutural, e principalmente o racismo velado,
se consolide ainda mais na sociedade a partir das piadinhas, né? A nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Ué, quem falou isso? Isso não pode ser motivo de chacota, isso não pode ser motivo de brinquedo. Quer dizer que a loirinha, ela tem o cabelo macio, ela gosta de pentear o cabelo. Então, nós temos que repensar essa situação. Eu não... O meu princípio, né, minimalista do direito penal encontra uma certa resistência nesse ponto, porque eu acho que por trás desse discurso, né, era só a piada, era só a brincadeira, está se fortalecendo esse racismo estrutural que o professor Paulo falou, e principalmente o racismo velado. Não tenho nada contra negro, não tenho nada contra preto, detalhe, e aí você percebe a maldade da questão. Eu ouvi num debate de governadores lá em Santa Catarina, um candidato dizer o seguinte: não, eu não tenho nada contra negro. Inclusive, a minha babá era uma negra, ou seja, o negro, a relação dele com o negro foi simplesmente uma relação de subordinação, de empregabilidade, coisa assim, entendeu? Ele se relacionou a ela para defender que não era racista, mas a colocou na condição de babá, só. Não, na condição da pessoa que cuidava dele, ou seja, que fazia o papel de mãe com ele. Então, para mim, apesar do meu princípio finalista do direito penal, eu ainda, nesse caso específico, eu acho que é necessário. E aí eu aproveito o gancho para fazer Ok, só um minutinho. Você pode me tirar do ar um pouquinho enquanto eu tento pegar um fone de ouvido, porque eu estou ouvindo muito mal. Okay? Perfeito, pode sim, claro. Professor Paulo Cruz, aproveitando o gancho na fala do Jorge Marcos, já te pergunto o seguinte: a multa não seria mais eficaz nesse momento do que, para fins pedagógicos, do que a prisão? Nesse caso específico que eu fiz o questionamento para o professor Jorge Marcos. Sim, no caso de uma pena, eu acho que a multa seria muito mais pedagógica do que a prisão. Eu tenho uma dificuldade muito grande de cercear o humor, né? Eu acho que o humor, ele está numa escala digamos assim, ele está numa escala da sociedade que a gente deve encará-lo como algo diferente do normal, digamos assim. Então, eu tenho dificuldade com certos tipos de piada? Tenho. Então tá bom, então eu não vou assistir o show daquele humorista X. E pronto, né? A própria sociedade, eu acho que tem meios de equalizar isso. Então, tem determinadas piadas que antigamente eram engraçadas e agora não são mais. A gente mesmo vai equilibrando isso. Demora um pouco mais, obviamente, mas é um trabalho educativo também, né? É um trabalho também de educação e também de instrução. Então, mas eu tenho muita dificuldade em a gente tentar cercear o humor. Eu acho que o humor tem que ser absolutamente livre, e eu acho que a própria sociedade já tem mecanismos para rechaçar qualquer tipo de humor que seja ofensivo a ponto de prejudicar a pessoa X ou Y, né? Então, assim, tem determinadas piadas a respeito de pessoas negras, a respeito de pessoas gordas, sei lá o quê, que ofendem. Bom, tem, né? Mas isso também vai muito da sensibilidade das próprias pessoas, né? Isso é subjetivo. Pode ofender a mim e pode não ofender o outro. Fala, não, eu dou risada, eu sei que não tem nada a ver com isso e tal, e tudo bem, né? Então, esse é o problema. Então, cara, se a gente não acha mais piada com o negro engraçado, a própria sociedade vai dar um jeito de falar, essa piada não tem graça. Né? Vou no show, ninguém vai rir. Né? Essas piadas ainda existem porque elas provocam riso. É óbvio que, nesse contexto, isso pode se misturar àquelas pessoas que, de fato, vão lá e se divertem com esse tipo de piada porque são racistas mesmo, porque são preconceituosas mesmo. Então, isso também acontece. Agora, como dizia a minha mãe, jogar a criança com a água do banho é um problema, né? Então, se tivesse que aplicar alguma pena, que fosse a multa e não
prender um humorista porque ele fez uma piada que determinada pessoa não gosta. Aí o que vai acontecer? O pessoal da militância negra vai começar a ir nos shows de humor para começar a denunciar humoristas para o sujeito ser preso. Já pensou se isso começa a acontecer? Então a gente começa a tornar o Estado brasileiro um Estado persecutório. E isso é muito complicado, entende? Então, assim, a gente deveria colocar o humor no lugar onde ele deve permanecer. No lugar da chacota, no lugar daquilo que não deve ser levado a sério, no lugar de que saiu da porta do teatro ou saiu do lugar onde está acontecendo um filme, sei lá, você esquece aquilo, acabou. Aquilo ali é uma situação sui generis, na qual o humor é aceito. Saiu dali, todo mundo tem que saber que aquela piada não faz sentido fora daquele lugar, entende? Mas isso é um processo de educação, né? Agora, sair prendendo as pessoas porque fazem piada é um negócio, para mim, que passa um pouco do ponto. Perfeito. A gente tem até uns questionamentos aqui no chat. Deixa eu ver se o Matheus consegue recuperar aqui o nosso superchat do Heitor, que ele até faz uma pontuação também sobre a parte dos artistas, né? Quem escreveu música, das músicas que tem alguma ligação com isso. Matheus, você consegue recuperar para mim o superchat do Heitor? Vamos ver se a gente consegue aqui. Aqui ele botou aqui: nada impede do Ministério Público de processar alguém por direito coletivo contra uma piada ou fala. Vamos prender Chico Buarque? Esse foi o questionamento aqui do Heitor, que enviou aqui via superchat. O professor Jorge Marcos já está de volta? Me escuta melhor? Mas eu não consegui resolver o problema, não. Parece que o fone está descarregado. Nunca uso, não carrego. Mas vamos, eu acho que dá para seguir. Vocês estão me ouvindo bem, né? A gente escuta bem. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, se o senhor estiver me escutando, explica para quem está aqui nos assistindo nesse momento o que é injúria racial, que eu sei que muita gente está acompanhando aqui esse chat, tem dúvidas sobre isso, tem como explicar para a gente o que é injúria racial e por que entrou aqui na nova lei que foi sancionada agora? Bem, a injúria é a prática da desqualificação da pessoa, né? Falando numa linguagem mais didática, sem a linguagem jurídica, para as pessoas entenderem, né? A injúria é a desqualificação que se faz de uma pessoa. É uma atribuição de desqualificação que se faz com relação a um terceiro. A injúria racial é quando essa desqualificação tem cunho racial, né? Então, quando eu uso de termos racista para desqualificar uma pessoa, então é injúria racial. Exemplo, esse negro não presta. Entende? Então percebe que a desqualificação tem o cunho racial, né? E eu não sei se nós vamos chegar lá, não sei quanto tempo nós temos de programa aqui, mas é importante que o projeto, a lei em si, ela surgiu lá em 2015, antes de 2015, na verdade, já era uma coisa que me incomodava muito, essas injúrias que aconteciam em espaços públicos, ou privados, abertos ao público, teatro, cinema menos, teatro, estádio de futebol principalmente, e aí aquele episódio envolvendo o goleiro, me salvo engano, é goleiro Aranha, que jogava no Santos, e isso foi muito forte, porque eu sou atleticano, né? E aí nessa condição de Atlético Mineiro, eu falei, não, eu vou defender esse cara, né? E no jogo lá em Porto Alegre, ele era chamado de macaco, com gestos para ele. Parece-me que identificaram a autora, tá? A autora direta da injúria. Mas quantos outros aprovaram aquele gesto? Com sorrisos, com aplausos, ou mesmo com silêncio. Então nós começamos a pensar, começamos a discutir, eu chamei a deputada Thieron, à época, a deputada Thieron e o deputado Bebeto, e nós começamos a discutir essa situação com eles, eles falaram, Jorginho, assim que ela me fala, assim, me tratava, Jorginho, analisa isso pra gente. Foi aí, então, que surgiu a ideia de criar essa figura penal da injúria racial coletiva.
que é a injúria que é praticada em espaços públicos ou privados abertos ao público, onde haja aglomeração de pessoas. Né? Por quê? Porque essa injúria ela não está sendo feita, não é só para aquele jogador, mas é toda a coletividade. Eu me senti ofendido por ser negro, assistindo na televisão, uma moça loira chamar o Aranha de negro. E eu creio que esse sentimento o professor Paulo também o teve, porque é o tipo de conduta que as pessoas pensam que ele ofende só a pessoa atingida, mas não. Ele ofende cada um que se sente pertencente daquele grupo e, principalmente, ele ofende cada um de nós que tem como princípio de vida o respeito e a empatia pelo ser humano. Mas aí eu volto de novo, antes de passar para o professor Paulo Cruz, que eu tenho um novo questionamento para ele aqui no Superchat, mas eu volto de novo com a seguinte pergunta. Uma multa, nesse caso, não resolveria? O senhor acha mesmo que a prisão é a medida mais acertada para esses casos específicos? Uma multa, talvez, como uma medida pedagógica? Olha aqui, eu não vou relativizar a conduta, não, tá? Eu não vou relativizar a conduta, não. Tá? Até mesmo porque uma multa depende. Aí nós teríamos que discutir o valor dessa multa, porque também condutas penalizadas que são punidas por multa não resolve. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um defensor fervoroso do voto facultativo, mas o voto do Brasil é obrigatório. Então aí fica logo aí uma discussão filosófica e jurídica. É direito ou é dever? E, por ser obrigatório, as pessoas que não votam, o que acontece com elas? Elas recebem uma multa. Recebe uma multa. Multa, acho que não são R$5. Aí eu pergunto para você, as pessoas, milhares e milhares de pessoas, por diversos motivos, não vão exercer aquele que, para mim, é um dos maiores direitos da cidadania, que é o voto. E é o voto. Uma coisa é ela exercer por vontade ou por obrigação. Isso é outra discussão. Mas não vão exercer. Hoje é obrigatório. Ela não vai exercer, aí ela paga uma multa. E nós sabemos o quanto, o professor Paulo talvez tenha mais informações sobre isso. Tá? Nós sabemos, professor, o quanto a ausência do eleitor nas urnas contribui para até esse processo dessa democracia meia fragilizada que nós temos no Brasil. Né? Então, Cris, eu ainda, reforço aqui o meu caráter minimalista da ação penal. Tá? Direito penal, para mim, é mínimo. Tá? Direito penal, para mim, não pode ser direito penal de inimigo. Eu não gostaria que pensasse, porque quando eu defender isso, eu sou adepto à teoria do direito penal do inimigo. Não. Eu sou adepto do direito penal mínimo. Mas eu acho que, nesse caso, pela gravidade do caso, pela ofensa, pelo bem jurídico que ele atinge, a multa só é pouco. Podemos até passar para a multa, tá? Daqui a um tempo, daqui a uns anos, quando a gente sentir que essa medida mais coercitiva está fazendo efeito. Porque, a meu ver, o que soluciona essa questão é educação, é educação, é educação. Perfeito. Professor Paulo Cruz, devolvo a palavra para o senhor comentar também a fala do professor Jorge Marcos e para perguntar, o senhor acha que a lei trouxe algum prejuízo? Não, eu acho que ela não trouxe nenhum prejuízo ainda, né? Eu acho que a lei, agora, o modo como ela era aplicada, eu entendo a dificuldade, né? Então, quer dizer, o modo como ela existia anteriormente, essa separação entre injúria e racismo, colocando injúria dentro do Código Penal e tal, e aí todos os casos eram enquadrados como injúria e não havia punição de racismo no Brasil. Então, isso é um problema. Então, eu reconheço o problema e a dificuldade de se enquadrar. Então, por exemplo, aquilo que o Jorge acabou de dizer, né, o doutor, negro não presta. Para mim, isso é racismo. Falou negro não presta, você já está condicionando a existência daquela pessoa à inferioridade. Então, para mim, isso é racismo, não é nem injúria. Né? Por outro lado, então, por exemplo, no estádio de futebol,
né? O mesmo exemplo que o Dr. Jorge usou. Chega no estádio, a pessoa xingando a outra de macaco e não sei o que e tal, tal, tal. Então, isso para mim tem uma série de questões subjetivas que envolvem um jogo de futebol. A pessoa pode estar simplesmente xingando daquele modo porque ela quer ofender mesmo a pessoa, né? Ela quer atingir a pessoa, desestabilizá-la em campo, etc. e tal, não sei o quê. Então, eu enquadraria isso como injúria, no sentido de que ela não está desqualificando a existência da pessoa e prejudicando essa pessoa, sei lá, para conseguir um emprego, né? Mas ela está simplesmente ofendendo. Então, nesse caso, se enquadraria em injúria. Aí, se a gente salta dessa qualificação da injúria pessoal, né, para uma injúria coletiva, aí o que a gente faz? A gente prende todas as pessoas que estão ali em volta, né, que não falaram nada ou que sorriram. Então, o meu problema é exatamente esse, assim, como é que a gente vai equilibrar isso? Eu tenho medo que as pessoas comecem a ser presas e meio indiscriminadamente, né? Porque a gente vai ter que. Isso é tudo interpretação, né? A gente vai precisar interpretar isso. Porque os casos de racismo, de fato, eles são, em grande medida, como o próprio Dr. Jorge falou, escamoteados, né? É difícil a gente perceber quando ele está acontecendo. Às vezes é numa entrevista de emprego, você não percebe. A pessoa que está te entrevistando, ela está olhando para você e está olhando para a pessoa branca que está lá junto na entrevista e já está te descartando. Né? Mas você não percebe. Você pode perceber pessoalmente algum desdém, alguma coisa, mas até você conseguir provar que aquilo foi um caso de racismo, é muito complicado. Então, né, tentando ser, mesmo não sendo do direito aqui, não sendo advogado, tentando ser o mais garantista possível, né? Eu tenho um problema com esse equilíbrio, assim. Eu acho que a gente está num momento que a discussão de racismo está muito acalorada, então a gente pode, com isso, cometer excessos. Então eu não acho que a lei não deveria existir, eu não acho que ela... Eu entendo o problema de se qualificar injúria e racismo, mas eu tenho um problema com essa aplicação agora tão rigorosa para situações que são tão confusas nesse nosso Brasil tão miscigenado, tão misturado e tão complexo que é no nosso país. O senhor avalia, professor Paulo Cruz, que precisava ter um debate maior sobre essa lei, até para não ter um encarceramento em massa? Eu acho que o debate já passou da hora. Então, assim, eu nem acho que precisamos debater mais. Eu acho que a gente tem um problema grave no Brasil, que é a gente ainda hoje tem que ficar discutindo esse assunto, mas a gente precisa discutir esse assunto. Eu acho que, e nós concordamos aqui, eu acho que os três, que a solução é a educação. Agora, como a gente trabalha esse tipo de educação? Eu acho que a gente tem um problema de como aplicar medidas pedagógicas que, de fato, eduquem. Então, por exemplo, nós temos uma lei que agora obriga o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Tá bom, beleza, eu assino uma lei. Aí você não tem professor qualificado, você não tem material didático, você não tem ninguém capaz de fazer isso. Né? Então, aí complica. Então, uma medida que eu acho que seria importantíssima, eu repito ela sempre que eu vou falar sobre isso em algum lugar. Então, eu não sei se quem está assistindo a gente percebeu, eu tenho uma caneca aqui do André Rebouças, que para mim é o maior brasileiro de todos os tempos, disparado, sim. E é uma pessoa que ninguém conhece. Então, assim, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas sabem o nome da rua aqui em São Paulo, mas foi um grande engenheiro, foi um gênio brasileiro que pouca gente conhece. Agora, você tinha que pegar essa história do André Rebouças e levar para uma escola de elite, onde aquele menino que nasce dentro de um círculo que só tem pessoas brancas, ela vive a vida inteira dentro de um círculo de amizade só de pessoas brancas, e ela só vê negro trabalhando para os pais dela. É o empregado, é o motorista, é o não sei o quê. Então ela coloca já no imaginário dela o negro na posição de subalternidade. Ela nunca vê um negro numa posição de destaque. Então a educação dessa criança vai ser prejudicada nesse sentido, porque ela nunca vê um negro que não na posição de subalterno. Agora, começa a levar essas histórias para a escola. Olha, nós tivemos aqui um médico como Juliano Moreira, que foi um gênio brasileiro, né, que recebeu prêmio no Japão, recebeu prêmio na Alemanha, na virada do século XIX para o século XX. Ninguém conhece. Né? Ninguém conhece o Teodoro Sampaio aqui, que foi um dos fundadores da Escola Politécnica de São Paulo, que era negro. Ninguém sabe, a gente estuda na Poli e não sabe que o Teodoro Sampaio foi um engenheiro negro brasileiro, que foi um dos fundadores da Politécnica. Então, esse processo de educação, que é muito necessário, ele vai ficando para trás e a gente vai tentando resolver o problema que está lá na ponta,
que é o problema que a lei está tentando solucionar. Então, acho que a gente vai ficar patinando nisso, a lei vai acabar não resolvendo o problema, vai acabar punindo pessoas aí à torta e à direita, e o problema, que é o problema de fato, o problema de origem, a gente está tratando dele com um certo desdém, né, ou com uma certa leniência com o assunto, e não resolve onde é o problema está. E eu falo isso como um professor de escola pública, né? Eu sou professor de escola de ensino básico, então eu sei que essas coisas estão lá, eu sei a falta que isso faz da escola, e eu sei que pouquíssimos professores têm preparo para lidar com isso em suas aulas. Então é um problema grave de educação para mim. E eu tenho que concordar com o senhor, professor Paulo, sobre justamente isso. A educação é primordial nesse momento e, infelizmente, né, a essa altura do campeonato, a gente tem que estar voltando a discutir algo que é primário, né, que é para ser ensinado logo nos primeiros anos, né. Enfim, devolvo a palavra para o professor Jorge Marcos para comentar também, inclusive, a fala do professor Paulo Cruz. É muito interessante ouvir o professor Paulo Cruz, muito interessante, tá? Eu tendo também a concordar com as posições dele. Só que a lei, professor, a lei é muito recente, né? Eu acho que seria prudente que nós aguardássemos um pouquinho, né, para ver o desenrolar das coisas e para ver essa outra questão que o senhor coloca, de que até que ponto ela não é uma lei abusiva. Eu acho que nós temos que estar aberto para isso, né? Da mesma forma que nós temos que estar aberto a acompanhar essa questão da efetividade da norma, né? A norma tem que ter efetividade, porque senão ela vai acabar caindo no descrédito da sociedade e não vai ser aplicável, né? Não vai ser aplicável. Então, antes mesmo de aferir o resultado da norma, o que se tem? Se tem um movimento para poder acabar com a lei e diminuir a lei. E isso acontece muito, por exemplo, professor, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado não efetiva as medidas. O Estado é omisso com relação à implementação das medidas previstas na norma. E hoje o que acontece? Absolutamente em descrédito, a sociedade tem absoluto descrédito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acredito que seria prudente que se aguardasse mais um pouco, né? Eu acho que se houver abusos, se a lei de alguma forma trazer para o Estado um poder maior do que a sociedade originalmente concebia ou pretendeu conceber, eu acho que nós devemos voltar a discutir, sim. Para mim, eu sou daquele que eu acho que a sociedade vive de uma dinâmica evolutiva efervescente, né? Nada deve ser eterno, tudo tem que ser repensado. Eu até acredito e defendo que deveria ter no Congresso Nacional uma comissão de revisão de normas. Uma comissão de revisão de normas. Olha, isso aqui não se aplica mais. Então não tem sentido estar no ordenamento jurídico. Isso aqui não está. A efetividade pretendida não é essa. Está exacerbando. Então, que revise essa norma. Eu acho que seria interessante nós termos no Congresso Nacional uma comissão de revisão de normas. Não aquela esporádica que tem lá que não dá nada. Um outro ponto também que o professor coloca, eu só queria reforçar, professor, é a questão do desconhecimento de grandes brasileiros e brasileiras, negros e negras, que são absolutamente que contribuíram muito para o país e que são absolutamente desconhecidas ou ignoradas. Luiz Gama. Quase ninguém sabe quem foi Luiz Gama e a contribuição que ele deu. Dandara, essa então, eu acho que pode contar os dedos, 1, 2, 3, sabe? Aqueles que sabem quem foi Dandara e a contribuição que ela deu, e outras, nós sabemos que tem outras, e muitas outras. Aquela deputada, me falha a memória aqui agora o nome dela, primeira deputada negra eleita em Santa Catarina. Gente, isso é um marco fantástico, e sabe, nossas escolas não
não discute isso. E porque o professor também colocou com muita propriedade essa questão. Não adianta. Cria-se um instrumento, mas não tem quem. As escolas não têm quem efetiva esse instrumento. Então não adianta. Cai no descrédito. É pior do que criar, é cair no descrédito. Professor Paulo Cruz, para as suas palavras finais, esse debate é um debate curto mesmo, a gente tenta lançar a luz de uma maneira breve sobre os temas que mais impactam, que mais importam para a sociedade, e eu devolvo a palavra para o professor Paulo Cruz para as considerações finais. Bom, eu agradeço o convite, obrigado, obrigado, antagonista. Foi um prazer conhecer o Dr. Jorge, né? É sempre bom conversar com pessoas que são inteligentes e capazes de expor o seu pensamento, né? Eu, como professor de filosofia, eu fico sempre feliz quando encontro alguém que consegue expor o que pensa e a gente entende. Então, isso é uma coisa muito louvável. E eu acho que é isso, o debate ainda é um debate efervescente, né? Eu acho que a gente está num momento do país que essa discussão é necessária, então dizer que não é necessário também é colocar o problema para debaixo do tapete, né? É uma discussão que está presente na sociedade, as pessoas negras continuam sofrendo com isso, e as pessoas que não são negras, elas têm que ter a compreensão de que esse debate ainda é importante. Então, todo mundo tem que se informar, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que colocar aquilo que pensa, mas a gente tem que entender uma coisa, não é algo que a gente deve diminuir. A gente pode discutir, a gente pode discordar, mas diminuir o problema, achar que ele não existe, ou que é mimimi, como se diz atualmente, isso é de fato um erro, né? Então, peço que me acompanhe aí, quem gosta, né, nas minhas redes sociais, onde eu estou sempre dando alguns pitacos a respeito disso. Obrigado aí a todos. Perfeito, professor Paulo Cruz, até porque ninguém entende a dor do outro, né? Por mais que a gente tente se colocar no lugar do outro, é impossível você ter certeza de que o outro está sentindo assim ou de outra forma, né? Eu falo isso também porque a gente enfrenta isso enquanto mulher, enquanto nordestina também, que sou, e a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, nunca é mimimi, e eu tenho que concordar com o professor Paulo. Devolvo a palavra para o professor Jorge Marcos para as considerações finais. É isso. A dor é de quem tem, né? A dor é de quem tem. E essa dificuldade de se trabalhar, de se discutir, de debater na sociedade, ela ocorre até nas mais altas esferas das instituições brasileiras. Por exemplo, a OAB. Esse ano, Cris, eu me ofereci para ser candidato à Comissão de Diversidade Sexual da OAB, ou a seccional lá de Brasília. A candidata a presidente, ela comemorou como se tivesse, sabe, recebido um prêmio fantástico. Eu perguntei, mas por que o motivo da colaboração, doutora? Ela me disse, porque nunca, em nenhum momento da nossa seccional, alguém quis presidir, se ofereceu para presidir essa comissão. Aí eu encarei esse desafio, de presidir a Comissão de Direito à Diversidade Sexual da OAB, da seccional de Samambaia, que é onde eu moro. Mas não conseguimos avançar. Lá na nossa seccional, eu não sei exatamente o número de advogados inscritos, mas são muitos, passam dos milhares. Eu tenho outros 2 colegas comigo, com uma proposta de trabalho interessante, mas que não conseguem desenvolver por absoluta falta de resguardo. E isso acontece, né? Isso acontece também no movimento negro, isso acontece no movimento de mulheres, apesar de estarem mais estruturados, né? Mas é isso, a dor é de quem tem, tá? Quem sente a dor é que tem que procurar os meios pelos quais deve saná-la. Eu agradeço profundamente a participação, foi um prazer enorme conversar com o senhor, Paulo. Autorizo aqui passar o meu contato para o senhor, que eu acho que pessoa como você, a gente tem que estar na nossa listinha de agenda, e eu me coloco, Cris, à sua disposição sempre que você achar que posso contribuir. Quero pedir desculpas a quem está nos vendo pelo enquadramento, porque hoje foi tudo muito improvisado, eu estou aqui abaixo de alguns zeros, tá? Caindo neve, eu tive que improvisar, tem o fuso horário, as crianças ainda estavam dormindo, eu vi vários locais aqui onde eu poderia ficar melhor enquadrada para poder fazer essa fala, mas essas crianças, elas não, se não for um lugar trancado, onde elas não têm acesso, elas não vão deixar eu falar.
Então, peço desculpa aos quem está nos vendo por isso, e dizer que da próxima vez a gente vai fazer um enquadramento perfeito e com estilo cultural e acadêmico, como o do professor Paulo fez. Muito obrigado. Perfeito. Os dois falaram muito bem. Muitíssimo obrigada pela participação. É sempre bom trazer essas fontes aqui para quem está nos assistindo ter opinião sobre os dois lados, né? E formar a sua própria opinião. Obrigada pela gentileza.